Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amados filhos e filhas da Igreja, hoje celebrando a memória do Papa Sisto II, mártir, martirizado juntamente com 4 diáconos, entre os 4, um deles que será martirizado daqui a 3 dias, claro, segundo a época, São Lourenço, que será queimado vivo pelo seu amor e testemunho fiel de Jesus. Quando o imperador vai lhe dizer: traga diante de mim as riquezas da igreja. E São Lourenço, andando pela cidade, coloca diante do imperador os cegos, coxos, aleijados, mendigos, pobres, e diz ao imperador: eis a riqueza da igreja. E o imperador, cheio de fúria, manda grelhar São Lourenço. E diz a tradição que, sendo queimado de um lado, ele diz aos algozes: pode virar-me do outro lado, porque esse lado já está assado, já está queimado. E o seu corpo começa a exalar um grande perfume de incenso sobre todos aqueles ali ao redor do seu martírio. Mas eu quero iniciar essa pregação dando um testemunho de São Lourenço, porque na verdade nós temos fome de encontrar a verdade da palavra de Jesus. Nós somos exatamente como aquela multidão que vem para estar perto de Jesus, para receber todas as curas que Ele tem a nos conceder. E mais do que isso, você sabe muito bem que o milagre dos pães hoje anunciado no Evangelho é a prefiguração da entrega total de Jesus, dando-se Ele mesmo como alimento. Minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Como diz a carta aos Romanos, o povo nós precisamos escutar, ouvir falar de Jesus, com o poder e com a força do Espírito Santo, pela boca dos seus profetas, de homens que realmente consagram e consagraram as suas vidas inteiramente, profundamente a serviço do Senhor Jesus Cristo, que disseram: eu quero, Senhor, eu quero entregar a minha vida para que a Tua palavra, o Teu anúncio possa chegar a tantos corações e os corações serem saciados, mergulhados. O povo tem sede, o povo precisa da palavra de Jesus, o povo precisa do alimento verdadeiro da palavra do Senhor Jesus Cristo. E você é testemunha de quão hoje falta, e ao mesmo tempo, porque falta, é necessário que a palavra de Jesus, que o Evangelho do Senhor, anunciado pelo coração da sua igreja, e comparando já com a primeira leitura,
Quando o profeta Ananias vai dizer ao povo de Deus: não, eu vou libertar vocês. Deus está dizendo que haverá libertação, que logo, logo vocês vão voltar da Babilônia, que Deus receberá de volta tudo aquilo que Nabucodonosor roubou do templo de vocês, tudo será devolvido. Mas na verdade Jeremias vai dizer que ele é um falso profeta, que não estava profetizando segundo aquilo que Deus queria, mas segundo a sua vontade, a sua conveniência. Porque para ele era muito conveniente querer agradar o povo de Deus, dizendo que rapidamente eles iriam sair do cativeiro da Babilônia, ou que rapidamente tudo seria recomposto no templo. Quando Nabucodonosor entrou, destruiu tudo, roubou as alfaias, roubou os altares, levou tudo embora para a Babilônia. E aí o profeta Ananias é realmente um falso profeta. Por quê? E ele diz até Jeremias: deixa-me tirar aquilo que oprime o seu pescoço, para te dar a libertação. E Jeremias, como verdadeiro profeta, que não quer pregar a sua vontade, que não quer agradar a homem e a mulher nenhuma, mas quer pregar a vontade de Deus, e é o que nós precisamos. É o que o povo de Deus precisa, escutar a verdade da palavra de Deus. E não mais escutar instrumentizações, ou seja, a palavra de Deus não pode mais ser ajeitada do jeito que eu quero, do modo que eu quero, para acomodar as minhas conveniências. Mas a palavra, o alimento que pode saciar a tua vida, que pode dar alegria ao teu coração, é a palavra de Deus. E ela, quando é anunciada pela boca dos seus verdadeiros profetas, que é como uma espada cortante, que penetra em nossos corações, que entra, como diz a carta de São Paulo, entra na medula, nos dá a verdadeira sabedoria. E a palavra de Deus não pode servir para a acomodação do nosso próprio viver. Pelo contrário, a palavra tem que trazer ao meu coração a sabedoria. Ela tem que alimentar a minha vida. Ela não pode querer, e nem é desejo da palavra, agradar o teu coração, ou querer sujeitar a palavra à tua vontade, aquilo que é melhor para você, aquilo que é cômodo para você. Mas a multidão precisa, a igreja precisa receber o pão da palavra, a verdade da palavra. E eu sei que hoje falta na igreja, e nós pedimos ao Espírito Santo que suscite profetas, que suscite homens e mulheres, profetas e profetisas, pastores, sacerdotes, com a coragem, como teve o profeta Jeremias, e dizer: não é verdade. Você não pode pregar uma acomodação ao povo de Deus. Você não pode pregar uma acomodação dizendo tudo está bem, tudo está fácil. Pelo contrário, o profeta tem que anunciar e tem que levar o povo a viver o grande desafio de anunciar Jesus. Porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar a verdade. É por essa razão que o Evangelho de Jesus, infelizmente, ele é tão deturpado, como fez Ananias, deturpando a vontade de Deus. Hoje também, muito do Evangelho de Jesus, ele é deturpado, ele é acomodado segundo as nossas conveniências. E a multidão continua sedenta. E o Senhor deseja, o Senhor quer alimentar o seu povo, dar sabedoria ao seu povo, mas é preciso, primeiro, que você decida-se prontamente a ser um profeta. Que você se decida a arriscar a tua vida por causa de Jesus. E dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero me alimentar da tua palavra, porque são muitos que estão vindo para a igreja, que querem o alimento, procuram e participam da Santa Missa, e vêm à Santa Missa, mas querem o alimento da palavra, e não estão recebendo mais o alimento da palavra.
estão recebendo apenas discursos, e não o poder da palavra de Deus, o poder que pode mudar. E eu não posso ter medo de dizer a verdade. Eu, como sacerdote, qualquer sacerdote, pela sua ordenação, pela unção de sacerdote, profeta e rei, que nós leitura. Quando o profeta Ananias vai dizer ao povo de Deus: não, eu vou libertar vocês. Deus está dizendo que haverá libertação, que logo, logo vocês vão voltar da Babilônia, que Deus receberá de volta tudo aquilo que Nabucodonosor roubou do templo de vocês, tudo será devolvido. Mas na verdade Jeremias vai dizer que ele é um falso profeta, que não estava profetizando segundo aquilo que Deus queria, mas segundo a sua vontade, a sua conveniência. Porque para ele era muito conveniente querer agradar o povo de Deus, dizendo que rapidamente eles iriam sair do cativeiro da Babilônia, ou que rapidamente tudo seria recomposto no templo. Quando Nabucodonosor entrou, destruiu tudo, roubou as alfaias, roubou os altares, levou tudo embora para a Babilônia. E aí o profeta Ananias é realmente um falso profeta. Por quê? E ele diz até a Jeremias: deixa-me tirar aquilo que oprime o seu pescoço, para te dar a libertação. E Jeremias, como verdadeiro profeta, que não quer pregar a sua vontade, que não quer agradar a homem e a mulher nenhuma, mas quer pregar a vontade de Deus, e é o que nós precisamos. É o que o povo de Deus precisa, escutar a verdade da palavra de Deus, e não mais escutar instrumentizações. Ou seja, a palavra de Deus não pode mais ser ajeitada do jeito que eu quero, do modo que eu quero, para acomodar as minhas conveniências. Mas a palavra, o alimento que pode saciar a tua vida, que pode dar alegria ao teu coração, é a palavra de Deus. E ela, quando é anunciada pela boca dos seus verdadeiros profetas, que é como uma espada cortante, que penetra em nossos corações, que entra, como diz a carta de São Paulo, entra na medula, nos dá a verdadeira sabedoria. E a palavra de Deus não pode servir para a acomodação do nosso próprio viver. Pelo contrário, a palavra tem que trazer ao meu coração a sabedoria. Ela tem que alimentar a minha vida. Ela não pode querer, e nem é desejo da palavra, agradar o teu coração, ou querer sujeitar a palavra à tua vontade, aquilo que é melhor para você, aquilo que é cômodo para você. Mas a multidão precisa, a igreja precisa receber o pão da palavra, a verdade da palavra. E eu sei que hoje falta na igreja, e nós pedimos ao Espírito Santo que suscite profetas, que suscite homens e mulheres, profetas e profetisas, pastores, sacerdotes, com a coragem, como teve o profeta Jeremias, e dizer: não é verdade. Você não pode pregar uma acomodação ao povo de Deus. Você não pode pregar uma acomodação dizendo tudo está bem, tudo está fácil. Pelo contrário, o profeta tem que anunciar e tem que levar o povo a viver o grande desafio de anunciar Jesus. Porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar a verdade. É por essa razão que o Evangelho de Jesus, infelizmente, ele é tão deturpado, como fez Ananias, deturpando a vontade de Deus. Hoje também, muito do Evangelho de Jesus, ele é deturpado, ele é acomodado segundo as nossas conveniências. E a multidão continua sedenta. E o Senhor deseja, o Senhor quer alimentar o seu povo, dar sabedoria ao seu povo, mas é preciso, primeiro, que você decida-se prontamente a ser um profeta. Que você se decida a arriscar a tua vida por causa de Jesus. E dizer: Senhor,
eu estou aqui, eu quero me alimentar da tua palavra, porque são muitos que estão vindo para a igreja, que querem o alimento, procuram e participam da Santa Missa, e vêm à Santa Missa, mas querem o alimento da palavra, e não estão recebendo mais o alimento da palavra, estão recebendo apenas discursos, e não o poder da palavra de Deus, o poder que pode mudar. E eu não posso ter medo de dizer a verdade, eu como sacerdote, qualquer sacerdote, pela sua ordenação, pela unção de sacerdote, profeta e rei, que nós recebemos, e vocês também receberam, como leigos, cheios do Espírito Santo, participar do sacerdócio, da função de Jesus sacerdotal como profetas, e dizer: eu não posso concordar com uma mentira, eu não posso pactuar com uma mentira, eu preciso profundamente alimentar e dar aos homens e às mulheres o alimento da palavra de Deus, o pão que dá a vida eterna, que nasce por um coração decidido. E hoje, após saber da morte de João Batista, o maior de todos os profetas, que teve a sua cabeça num prato, porque não admitiu uma mentira, porque disse a Herodes o que devia ser dito. Jesus, sabendo da morte de João Batista, vai para um lugar deserto, e as multidões vão à busca de Jesus, a pé, de várias cidades. As multidões querem saciar-se da palavra de Jesus, e não é bom, como é bom, como é salutar, como nos enche a alma escutar Jesus, hoje pela boca dos seus sacerdotes, pela boca dos seus profetas. E porque a igreja nos garante, porque a igreja, ela nos dá o testemunho de Jesus, porque o espírito de profecia é o espírito de Jesus, nós somos alimentados, a multidão é alimentada, mas não podemos receber um alimento qualquer, o alimento que nós queremos, o alimento que vocês têm sede. E eu sei, porque antes de ser padre, eu também fui ovelha, eu também fui leigo, eu também queria e precisava da palavra de Deus. Eu precisava escutar a palavra de Deus, eu precisava de alimento, mas não do alimento que me desse conveniência. Eu precisava do alimento que me levasse à santidade, o alimento que mexesse com o meu interior, que dissesse assim e me arrancasse da minha acomodação, como vocês hoje, que vem aqui a Canção Nova, que vem a escuta de escutar os profetas de Deus, que querem alimento. Hoje, graças a Deus, pela televisão, a palavra de Jesus vai entrando na televisão, pela televisão, entrando pela rádio, no coração de tantas pessoas, onde elas querem receber o verdadeiro alimento. Que bom poder escutar Jesus, que bom poder escutar o poder da palavra de Deus, que bom poder escutar a doutrina do Senhor, que bom não ser mais um católico ignorante, que bom não ser mais um católico que tem que precisar até sair da sua igreja. Antigamente assim, hoje infelizmente ainda continua. Quantos católicos, porque são ignorantes da palavra de Deus, porque são ignorantes da doutrina, porque estão com fome, porque querem alimento, porque são ovelhas doentes, machucadas, precisando profundamente de alimento. Em momento de fraqueza, acabam abandonando a igreja, porque a sua paróquia não lhe dá o alimento que enche a sua alma. Filhos, isso não é uma acusação, não é um julgamento, é uma realidade. Se nós fazermos aqui uma pesquisa, a maior dor hoje do católico, graças a Deus, o Espírito Santo tem sanado essa nossa dor. O Espírito Santo tem sanado a nossa sede de escutar a palavra de Jesus pela boca dos seus profetas. O Espírito Santo tem levantado homens e mulheres com audácia, com o poder de anunciar Jesus. E eu repito,
Se fizéssemos uma pesquisa, não é julgamento, não é uma realidade. O que mais dói hoje no coração dos católicos é a falta de alimento da palavra de Deus, é a falta de doutrina, porque não se ensina mais. Não se dá realmente aquilo que Deus quer dar ao seu povo. Não se coloca mais a palavra de Deus como palavra de Deus, como poder da palavra de Deus, como anúncio profundo do Evangelho. E a multidão vem, porque o Espírito Santo chama a multidão: vinde para a igreja, vinde, porque eu quero dar água, eu quero saciar, eu quero dar a vocês a água viva, eu quero dar a vocês o pão da vida, eu quero dar a vocês o alimento que não perece. E quando nós buscamos Jesus, e queremos buscar isso em todos os estados do Brasil, a sede, o desejo de ter o coração alimentado pela palavra de Jesus, pela doutrina da igreja. Quando eu digo que hoje as ovelhas precisam profundamente do alimento que brota da palavra, está escrito na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir. E as ovelhas, como essa multidão que vem atrás de Jesus, para receberem os milagres e terem o alimento do pão. E você sabe que o milagre de hoje é uma prefiguração do verdadeiro pão da vida, que é Jesus. E daqui um pouquinho eu vou explicar para vocês profundamente como nós precisamos aprofundar ainda mais o mistério do corpo e do sangue, alma e divindade do Senhor em nossas igrejas. Por que eu digo isso? Porque por falta do pão da palavra, e eu como sacerdote, ministro ordenado, principalmente nós, que somos chamados ordinariamente os pastores da igreja, nós temos a obrigação, o direito e o dever, de como sacerdotes na pessoa de Jesus, com o sacerdócio de Jesus impresso, imprimido na nossa alma, de dar a vocês o alimento da palavra, da mesma maneira como Jesus alimentou essa multidão com os pães e os peixes. Nós padres precisamos dar a vocês o alimento da palavra, tão qual Jesus se dá no altar como verdadeiro alimento. Eu também tenho, é minha graça maior, é o meu dever maior. Ai de mim se eu não evangelizar. É meu dever dar a vocês, e de todo sacerdote, não dar a vocês discursos, não dar a vocês ensinamentos de uma forma superficial, mas dar a vocês o suculento, o alimento da palavra, e vocês possam sair das igrejas alimentados, felizes, alegres. Eu hoje fui alimentado pela palavra de Deus, eu hoje fui alimentado pela pregação da palavra de Deus. O meu pastor alimentou a minha alma, o meu pastor deu vida ao meu coração. Eu fui à igreja e hoje eu fui alimentado. Eu não saí mais da igreja. É duro para nós padres, é duro escutar dos fiéis: eu entrei na missa e saí pior do que entrei. Eu fui à missa e não mudou nada na minha vida. Eu pergunto: até quando isso vai ficar torturando a vida de vocês? Eu sei que é duro, eu sei que é muito difícil para nós pastores e para vocês também. E eu não estou dizendo que todo padre necessita ter o dom, o ministério da palavra, claro que não. Mas ele precisa pregar, anunciar aquilo que ele vive. E porque um padre, um pastor, muitas vezes não coloca a sua vida mais em oração, não come da palavra de Deus, porque estudar a palavra de uma forma teológica é salutar. Mas o que nós precisamos como pastores, como diz o profeta, é comer, tomar o rolo da palavra e comer, e mastigar, e viver, e anunciar a vocês o mistério da palavra de Deus. O mistério da palavra de Deus.
Eu dizia que o Espírito Santo tem suscitado, e a canção nova é um grande sinal profundo e profético de tudo isso. O Senhor está chamando as ovelhas, e a ovelha que tem fome, ela quer alimento, ela vem buscar, e hoje eu dou graças a Deus, nós temos a canção nova, porque eu digo com toda certeza, quantos de vocês estariam em igrejas protestantes? Quantos de vocês estariam fora da igreja católica, se não fosse a graça da TV Canção Nova? Quantos estariam, porque não por culpa de vocês, mas por nossa culpa? Porque até quando nós queremos brincar de alimentar as ovelhas, o Senhor hoje nos ensina, a nós pastores, dá-lhes vós mesmos de comer, é dever de vocês. Eu dei a vocês a sabedoria, eu dei a vocês o meu sacerdócio, o poder da minha palavra, a sabedoria do meu coração, eu dei a vocês, sacerdotes, a unção sacerdotal do meu coração, para que vocês alimentem as ovelhas, alimentem e deem a elas o alimento da minha palavra, como eu dou a toda a Santa Missa o meu corpo e o meu sangue, como eu cumpro a minha missão de dar a vocês em cada Santa Missa o meu corpo e o meu sangue. Eu quero que cada sacerdote também dê a sua vida para dar o pão da palavra a cada ovelha que se aproximar. E dói o coração, não é julgamento, mas o padre tem o dever de pregar a palavra de Deus, ele tem a obrigação. E eu sei que vocês frequentam tantas missas que não tem mais homilia, que não tem mais pregação. E desculpa, padre, se você está me escutando, sacerdote, eu sei que você não pode ter o dom, e nem precisa ter o dom de um grande orador, de um grande pregador, mas você pode, e você tem o direito e o dever de se alimentar, e de pregar, o pouco que for, 10 minutos, se você pregar com amor, se você pregar com a tua vida, 10 minutos, fará com que o coração das tuas ovelhas sejam alimentados, e elas não saiam da missa tristes, porque não escutaram, porque escutaram de tudo, o padre falar de tudo, o padre dizer de tudo, e não escutaram o padre dizer uma só vez o nome de Jesus, dizer uma só vez alguma palavra que estava escrita do Evangelho no texto da missa. E as ovelhas continuam buscando alimento. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, foi tomado de compaixão por eles e curou os seus doentes. Caía a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto e já passou da hora, despede as multidões. E o Senhor vai doutrinando e disse: elas não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Se do lado de vocês a multidão é sedenta, do nosso lado, o nosso sacerdócio, ele nos faz ter a obrigação de sermos homens da palavra. Homens da palavra, como nos ensina o profeta Jeremias. E a nossa pregação não é para agradar os homens, a nossa pregação é para agradar a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é salvação para todo aquele que crê, e ele precisa ser anunciado como verdadeiro alimento. Tão qual Jesus é alimento no altar, ele é alimento na sua palavra. Santo Agostinho fazia o sacrário, o tabernáculo para a Bíblia, para a palavra de Deus e para o corpo e sangue de Jesus, dizendo e expressando a profundidade e a realidade do pão da palavra de Deus, o pão que alimenta, o pão que alimenta, o pão que dá vida, como é alimento o corpo de Jesus no altar. As multidões continuam,
Você não pode imaginar quantas e quantas são as pessoas que podem ser salvas por uma santa missa como esta, agora, nesse momento, pela pregação do Evangelho entrando na casa de tantas pessoas. A nossa mente é muito pequena, claro que sim, o nosso entendimento é muito pequeno, mas Deus está entrando, o Espírito Santo está realizando a sua obra. Há quantos corações agora escutando a palavra de Deus, escutando e tendo o coração alimentado pela pregação, e tendo o coração alimentado pelo pão da palavra de Deus, e dizendo: muito obrigado, Senhor, obrigado porque agora eu tenho a graça de escutar a tua palavra, eu posso escutar o teu Evangelho, eu tenho sede, eu tenho desejo de dar a vida por causa de Jesus. E a partir desse momento profundo de pregação, realizado aqui e em tantos outros momentos, você é conquistado pelo Espírito Santo, e você também doa a sua vida, e coloca a tua vida em missão para o anúncio do Evangelho, em missão para as obras de Deus. Sabemos que daqui a alguns dias, a partir do dia 15, a Rádio TV Canção Nova entra decididamente na grande metrópole da capital de São Paulo, e vai entrar com a autoridade e com o poder do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho de Jesus, para anunciar a doutrina da sua igreja, para anunciar que Jesus é o pão da vida, que a sua palavra pode salvar, que a igreja de Deus não está morta, que a igreja católica não está apagada, não está sufocada, não, que ela está crescendo, e ela vai entrando com coragem, entrando com audácia para dar a vida por Jesus. E é preciso que você compreenda que essa missão, a missão Canção Nova, e colocando a missão Canção Nova dentro da igreja, a missão de evangelizar é sua, é tua missão, e você pode colaborar de tantas maneiras, do jeito e do modo que você sabe que o Espírito Santo coloca em teu coração, e alimentar o povo de Deus, como você um dia estava morrendo de fome, uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida, e a palavra de Jesus chegou ao teu coração, e você foi salvo, e você renasceu pelo poder do Espírito Santo, e você foi salvo pelo poder da palavra anunciada. Deus hoje, o Espírito Santo pede ao seu coração: venha, é a tua hora, é a tua vez. Eu preciso que você perca. E hoje, o martírio também do Papa Sisto II, que morreu celebrando a missa. Morreu celebrando a Santa Missa. Ele e os 3 diáconos. Lourenço foi preso e vai ser morto dias após, mas celebrando a Eucaristia, foram martirizados. Não sabemos se até o momento do martírio eles já haviam consumido o corpo de Deus, se havia ou não consagração. E aí eu quero ensinar a vocês com muito carinho esse mistério da Santa Missa. Quando, antes da consagração, está aqui no altar uma realidade. Antes da consagração, aqui no altar, nós temos a realidade do pão e do vinho. Após a consagração, que a igreja chama de transubstanciação, aqui no altar, mudou a realidade. Após a consagração, a realidade é outra. Não há mais pão e não há mais vinho. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não há mais pão e não há mais vinho. Portanto, não é certo
você dizer, presta atenção para não confundir o coração. Não é certo você dizer que Jesus se faz pão. Quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo que Ele será alimento. Entenderam? Eu sou o pão. E o milagre de hoje é uma prefiguração. Jesus multiplica o pão e sacia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tudo isso já é uma prefiguração do milagre eucarístico, porque Ele será o pão. Mas o pão não é pão, o pão será o seu corpo. Eu vou voltar para ficar muito claro isso, porque eu faço muita questão que nós católicos aprofundemos cada vez mais uma linguagem eucarística profunda. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, não significa que Ele será pão, mas que o seu corpo será alimento. Deu para entender? O seu corpo será alimento, porque após a consagração não tem mais pão, não há mais pão. No altar tem aparência de pão, tem cheiro de pão, mas não tem mais pão. Não há mais pão de maneira alguma. Ali está o corpo de Jesus, o verdadeiro alimento. Mas quando Jesus diz eu sou o pão da vida, Ele está dizendo é porque eu vou alimentar a minha igreja com o meu corpo, por isso eu sou o pão. Ele está dando uma comparação, dizendo como eu estou dando pão para vocês se alimentarem, eu serei o pão da vida, o meu corpo será o pão da vida. Portanto Jesus, após a consagração, Jesus não se torna pão, pelo contrário, é um milagre muito maior do que isso. Ali no altar, Jesus é o alimento. Você pode até dizer, entenda isso, Jesus é o pão da vida, mas no altar não é mais pão. Ali no altar, após a consagração, está realmente, verdadeiramente, substancialmente a carne de Jesus. E quando você recebe Jesus, quando você toca em Jesus, você não está tocando no pão. Você não está tocando no pão, você está tocando no corpo de Jesus. Você está tocando no sacrossanto corpo de Jesus. O mesmíssimo corpo nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. O mesmíssimo corpo que andou pela Galileia, o mesmíssimo corpo que multiplicou os pães hoje no Evangelho, o mesmíssimo corpo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é o corpo que você recebe na Santa Missa. E a nossa linguagem profunda do coração, eu sou o pão da vida, e após a consagração, o pão da vida não é mais pão, é Jesus. Eu sou. Então no altar não é mais pão. Desculpe repetir, mas vou repetir muito isso. Não é mais pão. O pão estava no altar antes da realidade da consagração. Antes da realidade da consagração, sim, no altar estava pão. Antes da realidade da consagração. Após a realidade da consagração, não há pão, nada de pão, nada, a não ser o gosto, a não ser a aparência, que os nossos sentidos, que o nosso paladar sente, mas acima do paladar, acima dos sentidos, acima da aparência, nós cremos porque Jesus disse, ali no altar está o pão, o verdadeiro pão da vida, que é o corpo de Jesus, o corpo de Jesus. E mais, Jesus, Ele está escondido na espécie, nós dizemos, para ensinar que por causa da aparência do pão, não é pão, mas é Jesus. Por isso a igreja ensina, Ele está escondido na espécie, para dizer que na aparência do pão não é pão, é o corpo de Jesus, é o seu corpo, tão vivo e real quanto está no céu. É o seu corpo, é o pão da vida, é o alimento que vai dar a vida e a vida eterna. O meu corpo é verdadeira comida, e todo milagre de hoje é uma preparação para esse grande milagre. E Ele vai dizer às multidões, vocês vieram aqui atrás de mim por causa do alimento que perece, mas o pão que eu darei
O pão que eu darei é a minha carne. Portanto, Jesus está sobre a aparência, mas Ele não está dentro do pão. Entenderam? Jesus não está dentro do pão, porque isso cairia numa heresia protestante, chamada empanação, ou se não, numa teoria protestante, chamada consubstanciação, e não a nossa verdade dada por Jesus, que nós chamamos transubstanciação. Após a realidade da consagração, não há mais pão, não há mais vinho. Ali está o corpo de Jesus, o corpo, a carne de Jesus. Quando você recebe o Senhor e Ele toca em teus lábios, você está tocando na carne de Jesus. Você está vendo a carne de Jesus. Não existe mais nada de pão, a não ser a aparência. Para que você entenda melhor, qual foi o milagre de Lanciano? Qual foi o milagre de Lanciano? O pão se tornar a carne de Jesus? Não. Não. Em Lanciano esse milagre não aconteceu. Porque o milagre, esse milagre que eu disse agora, acontece em toda a missa. O pão se transubstanciar na carne, no sangue, alma e divindade de Jesus. O milagre de Lanciano, ele tornou visível o aspecto do pão. Ali, o milagre foi que a aparência do pão não se conteve, e todos viram verdadeiramente a aparência da carne. Deu para entender isso, filhos? Deu para compreender qual foi o milagre de Lanciano? Muitos não compreendem, confundem tudo. O milagre de Lanciano foi este. O milagre foi não a transubstanciação do pão na carne de Jesus, porque esse milagre acontece em toda a missa. O milagre de Lanciano foi a aparência, o corpo de Jesus, que estava sob a aparência do pão, se tornou visível, e eles puderam ver a carne de Jesus. Tão qual hoje, após a consagração, nós veremos a aparência do pão, mas não é pão, não tem nada mais de pão, é a carne de Jesus. Eles viram esse milagre de uma forma plena. Eu quero dizer plena no sentido de que não havia mais aparência. Ali, a aparência também se deixou mergulhar por um milagre do Senhor naquele momento, um outro milagre, e assim aconteceu. Esse é o milagre de Lanciano. Quando vocês, e não é errado, vocês escutam dizer que Jesus se tornou uma migalha de pão, não está certo. Vocês entenderam por que não está certo? Deu para entender? Jesus não se torna uma migalha de pão. Pelo contrário, você pode dizer que a aparência, por isso eu digo que a linguagem, claro que quem está dizendo a aparência se tornou uma migalha de pão, claro que a pessoa está dizendo a aparência, mas a nossa linguagem de fé, ela tem que buscar cada vez mais, principalmente no mundo de hoje, exaltar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, porque Ele é a vida da igreja, Ele é o coração da igreja, Ele é tudo para nós. Jesus sacramentado é o nosso Deus amado, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos curar, é Ele que vai multiplicar tudo no nosso coração, é Ele que vai fazer todos os milagres que nós necessitamos para sermos homens e mulheres santos e santas. E é por causa disso, porque a linguagem errada, também ela entra pelos ouvidos e cai no coração, que muitas vezes Jesus sacramentado também não é tratado e adorado como se deve. Porque se tratam muitas vezes Jesus como um pão sagrado, não é assim? Cuidamos de Jesus e adoramos Jesus,
E se nós adoramos profundamente Jesus, a hóstia consagrada, a hóstia do Pai, o pão da vida eterna. Entendeu porque Jesus diz é o pão da vida eterna? Porque o pão é o seu corpo, não é mais pão. Não é simbolismo, é Ele. É Ele. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O pão da vida és tu, Jesus. Então, repito, quando Jesus diz eu sou o pão, não é que ele vai ser pão como um pão natural. Ele é pão, porque é o seu corpo que será alimento. Eu sou o pão da vida. E o milagre de hoje, dá-lhes vós mesmos de comer. E as multidões ficaram saciadas, recolhendo os pedaços que sobraram. Tudo é uma indicação para o grande milagre do seu corpo e do seu sangue. Pequenos e pequenas, eu falei a vocês do pão da palavra e do pão da vida. Numa linguagem litúrgica, a Santa Missa, ela é dividida em dois mistérios. A liturgia da palavra, que tem que alimentar vocês, tão qual Jesus alimenta vocês com sua carne, entenderam? Eis o desafio nosso, pastor, de sacerdote da igreja. Nós, na liturgia da palavra, temos que alimentar as ovelhas, tão qual Jesus as alimenta com a sua carne e o seu sangue. É o grande desafio hoje dos sacerdotes. E para que isso se realize, eu, padre, nós padres, principalmente nós sacerdotes, constituídos pastores, temos de uma vez por todas, de assumir a nossa missão de profeta, de assumir a nossa missão de profeta, e dizer não a todo o respeito humano, a toda conveniência humana, e anunciar Jesus, não para agradar a vocês, porque quem agrada a vocês é a palavra de Deus. Quem pode agradar a vocês e dar a salvação a vocês é a palavra anunciada sim pela boca dos seus sacerdotes, pela boca dos seus profetas. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E o nosso dever é profundo, como é o teu dever também de leigo. Se você não tem o ministério da palavra, se você não tem condições de anunciar a palavra de uma forma pública, vá de coração a coração. Ou como sempre prego aqui, ajude, colabore, efetue, para que a Canção Nova continue tendo a graça de profetizar, de anunciar Jesus. E ela, graças a Deus, a Canção Nova tem trazido aqui, a este rincão, verdadeiros profetas. A Canção Nova, ela tem trazido, a partir do seu fundador, ela tem trazido aqui verdadeiros profetas, para dar a vocês o alimento da palavra, para que vocês não pereçam. Não é desejo da igreja, de maneira alguma, nunca foi e nunca será. E muito menos a Canção Nova, mergulhado no mistério da igreja. A Canção Nova existe hoje para a igreja. A Canção Nova, ela deu um salto, e está dando um salto cada vez maior, para dar a sua vida pela igreja. E você tem que compreender isso. E a maior razão disso, a concretitude disso, o ato concreto disso, você está vendo, você está ouvindo. Hoje a Canção Nova se abre para São Paulo, se abre para Salvador. Se Deus quiser, se abrirá para o Brasil todo. E ela vai chamando homens de Deus, profetas de Deus. E ela quer chamar muito mais, desde que se tenha para chamar, né? Entendeu o que eu quero dizer? Desde que se tenha, desde que ela possa encontrar homens e mulheres audaciosos, homens e mulheres dispostos. E de maneira alguma isso significa uma exclusão,
Mas a Canção Nova, a igreja de Deus, no coração, ela quer dar Jesus, ela precisa dar Jesus. Então a Canção Nova cada dia mais se abre para chamar homens e mulheres a virem aqui, a anunciarem o Evangelho, a partilharem os carismas, uma única unidade do Espírito Santo. Assim é o carisma Toca de Assis, assim é o carisma do Frei Hans, assim é o carisma de tantos que estão vindo aqui, para partilhar as suas vidas. E a Canção Nova tem acolhido, tem amado, tem semeado. Isso é ser igreja. Só não vê quem não quer, só não vê os orgulhosos, só não vê os invejosos, só não vê aqueles que estão criticando e não querem entender isso. E quando nós anunciamos a missão, e o Padre Jonas sabe muito bem, porque Deus falou ao seu coração, ele partilhava isso comigo num certo dia, nós almoçando juntos, que o grande desejo da Canção Nova é cada vez mais se abrir a outros carismas, se abrir, e dar à igreja tudo o que ela precisa. E a televisão hoje, ela é um meio especial, um meio primordial, para chegar o Evangelho de Jesus a tantos corações. E a nossa luta, a luta da Canção Nova, se era árdua, se tornará mais árdua ainda, quando abrir a retransmissora de São Paulo. Se tornará mais árdua, e vocês vão ter que compreender ainda mais, e colaborar, e se colocar prontamente para dar à Canção Nova o suporte da oração, o suporte financeiro. Você sabe muito bem, eu até comentava antes de vir para cá, ali no estúdio, juntamente com a Eliana, com o Paulo, que vendo hoje o preço da retransmissão do futebol na televisão, há 1 ano, há 2 anos atrás, eles pagavam 43 mil, hoje, o preço para transmitir o futebol, a Copa do Brasil, o João Avelange, que temos aí, 235 milhões de reais. 235 milhões de reais. Então é 250 vezes mais do que a Canção Nova está precisando hoje por mês, para levar Jesus aos corações. Só que para levar o futebol, se pode pactuar com o reino do anticristo. E para levar a profecia de Jesus, nós não podemos pactuar. Jesus é anunciado pelos seus. Os que são seus, os que não são, não são. Se você ama o Evangelho, e hoje é uma ovelha saciada, e deseja que a multidão se sacie cada vez mais do pão da palavra e do pão da vida, e receba Jesus, e tenha entendimento, eu disse agora há pouco uma pequena catequese aqui do altar, e tenha entendimento do mistério da Igreja Católica, que a Santa Missa não é teatro, que nós não veneramos um pão sagrado, que nós adoramos o corpo de Deus, que nós não adoramos pão, que nós adoramos o sacrossanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Santíssimo Sacramento, que a sua carne é verdadeira comida, que o seu sangue é verdadeira bebida. Quantos católicos ainda não têm entendimento na alma da presença real de Jesus, o Santíssimo Sacramento? Não têm oportunidade de escutar uma pregação como essa e como tantas outras, que daqui desse rincão é anunciada a todo o Brasil? Quantos católicos estão se perdendo, estão indo atrás de outras denominações, porque estão morrendo de fome, porque infelizmente não há profetas, porque infelizmente a palavra não é anunciada, e o povo tem fome, eu quero Deus, e de repente essa ovelha é obrigada a sair da igreja, por ignorância, porque ela quer a palavra, e tem ali talvez uma TV protestante que anuncia a palavra do jeito deles, mas está anunciando e ela fica ali. Tem ali, você sabe disso, hoje na capital de São Paulo, são quantas emissoras já diretamente anunciando o seu evangelho, a sua metodologia, com um profetismo não verdadeiro, isso é muito claro, mas com ideologias profundas por trás do evangelho. E que alegria hoje, principalmente na capital de São Paulo, você poder, naturalmente, em um HF, ligar a sua televisão,
e escutar os profetas de Deus, e ver o Jesus ser adorado, e ver as ovelhas sendo saciadas pelo pão da vida. Filhos, esse evangelho clama hoje a minha responsabilidade maior. Eu tenho que dar o pão da palavra, tão qual Jesus dá o seu corpo a vocês. E da mesma forma, ela clama a vocês também. Leigos, a igreja vive e precisa de vocês. Após o Concílio Vaticano II, os leigos assumiram na igreja uma missão muitíssimo especial. Nós formamos o povo de Deus, a igreja. Nós a cabeça, vocês o corpo, mas a única igreja. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Que o pecado da acomodação não tome conta do seu coração. Que o Senhor realize, por essa pregação, tudo aquilo que é necessário, para que você prossiga decididamente no anúncio do evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão no seu coração.